Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo. Nesta terça-feira, 1º de julho, ultrapassamos aí a metade do ano de 2025 e vim trazer aqui algumas informações, né? Comentar a respeito de notícias que pintaram nesta segunda-feira, um dia importante para o Vasco, falar sobre a rescisão de contrato do Felipe Coutinho, a aproximação aí do acerto com o Thiago Mendes, também tem aí o nosso cria da base, né? O Luiz Augusto recebendo uma sondagem, né? Uma proposta. Mas antes da gente começar a falar a respeito dessas situações, peço a você que está chegando agora no canal para dar uma moral. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sininho de notificações ativado para poder estar recebendo nossos vídeos futuros, deixe o like para poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Seu comentário aqui é de suma importância. E se você puder também hypar o vídeo, dá essa moral, hype o vídeo aí para poder também incrementar mais aqui o nosso canal. Valeu? Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito desse amistoso internacional entre Vasco e Montevideo Wanderers, né? O Vasco que está aí treinando depois de ficar parado a respeito aí da Copa do Mundo Mundial aí, né? Da FIFA de clubes. Vasco treinou bastante, a torcida do Vasco ansiosa por essa partida, né? E a Premier e o canal Gold vão transmitir esse jogão de bola, né? Torcida do Vasco ansiosa para ver aí a preparação do Fernando Diniz, se a rapaziada da base vai realmente ter aí uma oportunidade nesse jogo aí, principalmente, né? O Vasco que só volta oficialmente contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro no dia 12, que por sinal já tá rolando aí um boato que pode ser adiado esse jogo. O Botafogo, né, que foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, tá querendo dar aí umas férias para os seus jogadores, então já tem um imbróglio aí. Espero que o Pedrinho não dê aí mole para o time do Botafogo, bata o pé, né? E faça com que o jogo possa ser realizado no dia 12, porque senão depois quem vai ser prejudicado vai ser o Vasco, porque vai ter muitos jogos aí, uma maratona de jogos em julho, então o Pedrinho tem que ficar atento nessa situação, testar aí agora a sua moral com o presidente da CBF, já que ele foi um dos principais, né, nomes aí a estar apoiando o novo presidente da CBF. Então agora é a hora de ver quem é quem nesse cenário aí. Então a Premier vai estar transmitindo, e isso é bom, que vai ser aí um jogo, né, com um valor maior. A gente sabe que o jogador, quando tem um jogo transmitido, mesmo sendo amistoso, até mesmo jogo treino, joga com um pouco mais de determinação, porque sabe que vai estar sendo aí visto por milhares de pessoas. Então gostei da novidade e a torcida do Vasco espera ansiosa. Os ingressos já estão sendo vendidos, quase todos vendidos, né? Esgotado ali o número de ingressos para essa partida, e a torcida do Vasco mais uma vez dando show, né? Mostrando que é uma torcida enganjada e que vai apoiar o nosso Vascão aí desde o primeiro minuto. A outra notícia que pintou nessa segunda-feira foi aí o contrato do Felipe Coutinho, né? Que terminou nessa segunda-feira, e o Vasco, né, tem aí a prioridade, né, do Coutinho. Coutinho que já está bem adiantado aí uma rescisão com o Aston Villa. O Aston Villa ainda não oficializou, ainda não declarou publicamente, mas a imprensa inglesa já dá como certa a rescisão amigável entre Aston Villa e Coutinho. O Coutinho, por não ter mais contrato com o Vasco, não vai poder mais aparecer nos treinamentos. Agora não se sabe qual vai ser a programação do Cria, se ele vai treinar separadamente lá no CT Moacir Barbosa, se vai treinar numa academia. A gente ainda não tem aí uma previsão do que vai acontecer, mas o certo é que o Aston Villa, que tem contrato com o jogador vigente até o final de 2026, tá aí as bicas de poder estar rescindindo o contrato com o Cria. Em seu retorno ao Vasco, né, o Coutinho já disputou 44 partidas, o meia marcou 8 gols, deu 4 assistências no período, né? E com o Diniz,
o camisa 11 vem numa melhora muito grande, né? Vem atuando bastante contra o São Paulo. Foi, na minha opinião, aí, o melhor jogador. Vem jogando muitos minutos. Antes do Diniz, ele, quando chegava ali os 15, 20 minutos do segundo tempo, ele já pedia para sair. E com o Diniz, vem tendo aí uma participação muito maior durante as partidas. Essa rescisão a gente ainda não sabe como vai ser, né? Se o Coutinho vai levar alguma grana ou se vai sair elas por elas. O Aston Villa estava querendo receber algum dinheiro, né? Ainda tinha 1 ano de contrato. A gente sabe que o Vasco não tem condições. Coutinho não vai querer jogar em outro país. É um cara que já está readaptado ao Rio de Janeiro, chegou muito mal no ano passado, né? A expectativa era muito grande, o Coutinho chegou fora de forma, não estava ambientado ainda com o futebol brasileiro. Em 2025 melhorou bastante, com o Diniz vem jogando bastante, vem melhorando gradativamente. Vai ser um cara que, se mantiver essa média aí, tá arriscado a receber aí uma oportunidade na seleção brasileira. Esse foi o seu principal intuito, além de estar de volta no Brasil, né, ao lado da torcida que ele ama, ao lado do clube que ele ama, dos seus amigos, dos seus familiares. Ele está convicto que o Vasco da Gama vai ser a sua melhor opção, e espero que o Vasco faça um contrato que dê uma estabilidade para o jogador, né, uma tranquilidade, sabendo que tem aí pelo menos 2 anos e meio, entendeu? 3 anos de contrato aí. Ele que é um jogador novo, fez agora aí 33 anos, tem condições de jogar pelo menos até os 35, 36 ali. Ele ainda vai dar muito caldo aí, com certeza pode até estar chegando, né, à seleção brasileira. Outra notícia que pintou a respeito de contratações, né, foi a contratação do Thiago Mendes, né? O Vasco está por detalhes de acertar a contratação do Thiago Mendes, né? O jogador estava esperando que fosse concretizada aí outras propostas, né? Não chegou. E o Thiago Mendes, que já está decidido também a voltar a jogar no Brasil, viu que no Vasco é a sua melhor opção. É um jogador que vai chegar no Vasco, vai ter mais possibilidade de ser titular, né? Nos outros clubes que estavam sendo especulados ali, ele ia brigar por posição. Não que ele vai chegar agora e já vai entrar como titular, mas a probabilidade dele jogar é muito maior. É um cara que depende, né, do seu físico, vem com um histórico de contusões, né, que não é tão preocupante assim. A última contusão é que deu ali, né, uma preocupada maior. Ele que... Vou botar aqui o histórico de contusões do Thiago Mendes, né? Ó, ele em 2014 ele teve um problema na anca no Goiás e ficou ali 28 dias. Em 2017 para 18, problemas físicos, né? 39 dias parados. 23, 24, uma lesão desconhecida, né? 48 dias fora, não entendo isso, uma lesão desconhecida. Será que é o migué aí do atleta? Então, preocupante essa parada aqui de lesão desconhecida. E na última lesão, né, na temporada 24, 25, teve uma lesão na coxa que tirou o jogador de campo por 140 dias, né? 20 jogos, né? Então foi aí a sua maior ausência nos gramados. Mas é um jogador que teve poucas lesões, né? Durante 10 anos de carreira ele teve apenas 4 lesões. É um jogador interessante, é um jogador que com certeza vai chegar para ser titular no Vasco, mas vai ter que brigar ali com o Hugo Moura, né? O Hugo Moura que vem sendo aí o titular absoluto. A gente sabe que ele é um jogador que não é um primeiro cabeça de área, é um cara que tem ali uma boa saída de bola, tem até uma boa pegada, tem ali um futebol diferente do Paulinho, do Jair e também do Tietê, que são os segundos volantes do time, né? É um cara que sabe marcar e também sabe sair jogando muito bem, tem um toque de bola mais curto, diferente do Hugo Moura, que prefere dar mais aquele lançamento, ou então até correr mais com a bola, arrastar, né? Chegar um pouco mais. O Thiago Mendes tem essas características e ainda tem aí um passe melhor que o Hugo Moura. É interessante, né? Se tivesse aí realmente fisicamente bem, ele poderia estar chegando aí para ser o titular. Mas será que ele vai chegar e se reabilitar aí rapidamente, né? Se reagrupar com o elenco do Vasco, entender que o futebol brasileiro é um futebol mais pegado?
Lá no Catar ele não jogava sempre. Lá no Catar o treinamento era à noite, era um treinamento. Não é que o treinamento fosse um treinamento físico mais fraco, mas não era com a intensidade que é exigida aqui no futebol brasileiro. O Vasco tá aí por bicas para acertar aí, né, a contratação desse jogador. O contrato dele seria aí de 2 anos e meio, né? Eu acho que isso aqui foi a questão que fez com que o jogador quisesse acertar com o Vasco, né? O Vasco tá dando aqui, como eu falei, em relação ao Felipe Coutinho, tá dando uma estabilidade melhor, né? Um plano de carreira para esse jogador que também já tá aí com 33 jogos, 33 jogos não, desculpa, 33 anos, né? Que completou há poucos dias aí, há poucos meses. Então é um jogador que ainda tem muita lenha, é um jogador intenso, um jogador que tem aí uma boa pegada, entendeu? Mas não é aquele primeiro volante. De repente, chegando no fim da carreira, com mais experiência, pode estar aí fazendo bem essa função, né? É uma boa opção, né, para o esquema tático para Fernando Diniz. Então vamos ver aí, tá por detalhes a contratação do Thiago Mendes, que pode ser aí o primeiro contratado dessa janela do meio de ano aí do Vasco da Gama. Ontem também pintou aí uma notícia, né, a respeito do mercado da bola. O Vasco, né, teria recusado uma proposta do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, né, pelo zagueiro Luiz Gustavo. O Vene Casagrande trouxe essa informação lá à tardinha, quase 10 horas da noite, né? O Vasco recusou uma proposta do Al-Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes pelo zagueiro Luiz Gustavo. A diretoria negou a oferta porque os valores não revelados foram considerados bem abaixo do que o clube entende que o jogador de 19 anos vale nesse momento. É uma questão aí que já estava, né, sendo esperada, né? A negociação do Luiz Gustavo, algumas propostas pelo jovem atleta, outro também que poderá ter aí algumas propostas nos próximos dias é o lateral esquerdo Leandrinho, né? Ontem também terminou aí o contrato de empréstimo com o time lá do Catar, então o Leandrinho vai estar retornando aí ao elenco do Vasco e espera também que possa estar pintando alguma proposta, né? Já que o Vasco tem 2 laterais, né? Tem aí o Piton e também o Vitor Luiz, né? Jogadores mais experientes. O Vasco poderia estar negociando o Leandrinho. Era esperado também algumas propostas pelo nosso zagueirão, mas infelizmente, né, com dinheiro de 2 balas e 3 mariola, o Vasco não pode aceitar. O Vasco fez certo, né? De repente aqui foi muito baixa. Esse jogador tem que sair do Vasco por no mínimo 10 milhões de euros. Pô, mas 10 milhões de euros é 60 milhões. Mas é isso, o Vasco tem que começar a vender bem os nossos crias, um jogador interessante, jogador forte, rápido, tem um bom toque de bola, boa saída de jogo, é um jogador que não se abateu quando entrou, né? Não comprometeu. A gente espera sempre que, principalmente os zagueiros da base, quando entram no time principal, sempre dá aquela tremida. Ele não, um garoto tranquilo. Você olha no semblante do jogador, que é um jogador devagar, jogador que sabe o que quer na carreira. Então foi bom aí a negativa do Vasco, né, pela proposta do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Vamos esperar aí que, se pintar, né, alguma proposta interessante que seja relevante para o Vasco, também para o jogador, e aí o jogador pode sair tranquilamente. Caso contrário, vão permanecer com o jogador, porque ele já demonstrou ter valor, já demonstrou ter condições de jogar no time do Vasco, não sentiu, então seria aí importante também a permanência. Jogador de 19 anos ir para os Emirados Árabes, só questão, né, financeira, porque uma questão futebolística pela carreira do jogador não é interessante, ele tem potencial para ir jogar na Europa, então vamos esperar aí, né? O mercado vai abrir agora, a janela ainda vai se abrir no dia 10, vamos esperar aí uma proposta melhor. Caso não chegue, que ele continue, porque tem moral para jogar no nosso time. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito de uma situação desagradável que aconteceu ontem. O Vasco apresentou ali o seu balanço financeiro de 2024, né? E o Pedrinho denunciou aí uma coisa que, infelizmente, acontece muito no Brasil. O Pedrinho acusa a empresa de desviar 220 mil reais do dinheiro da mensalidade dos sócios. Vou botar aqui para vocês acompanhar juntamente comigo.
abre aspas aqui pro Pedrinho, né? Esse cenário financeiro foi agravado pela cobrança imediata do Vasco SAF pela regularização de um adiantamento de R$ 263 mil feito pela diretoria administrativa da gestão Jorge Salgado, referente à receita trimestral do contrato dos royalties fixo. A partir do segundo trimestre, as medidas implementadas estancaram o consumo de caixa, atingindo um equilíbrio financeiro. No terceiro semestre, fomos surpreendidos pela inadimplência da empresa prestadora de serviço do programa de sócios estatutários, que deixou de repassar ao clube aproximadamente 220 mil referente ao pagamento de mensalidade de sócios. Cabe destacar que a empresa contratada pela diretoria administrativa da gestão Jorge Salgado, em substituição à FENG, foi imposta pelo sócio controlador do Vasco SAF, que proibiu o CRVG de manter a prestadora de serviços anteriores. Essa nova empresa, no entanto, não apresentava condições mínimas para operar no programa de sócios da dimensão do Vasco, representando um grave risco operacional ao clube. Identificado esse risco, a diretoria já havia iniciado negociações para a recontratação da FENG, mesmo antes desse evento de inadimplência, o que permitiu a substituição em tempo recorde. Com impactos reduzidos na operação, todas as medidas jurídicas cabíveis para a cobrança do ressarcimento ao CRVG foram implementadas e estão em andamento. Uma coisa, né, inexplicável, uma coisa que falta até a palavra, né? A 777 impôs ao Vasco que mudasse, né, a questão da empresa que tomava conta do sócio estatutário, que não tem nada a ver com a SAF, né? A SAF ficou com a parte dos sócios torcedores, então o estatutário é Vasco da Gama associativo. É uma coisa que na época também, né, poderia, né, despertar, né, uma desconfiança na gestão Jorge Salgado, mas infelizmente a gente sabe como foi feito aí essa venda, a gente sabe como foi feito, né, todos os trâmites de uma questão aí, né, complicada, uma questão nebulosa que o Pedrinho, né, falou que ia trazer a público, mas infelizmente não trouxe, né. O Salgado, inclusive, foi até defendido pelo vice-presidente jurídico do Vasco, né, o Felipe Carregal, né, falou que ele era um cara importante na história do Vasco, que não acreditava que ele queria prejudicar o Vasco de modo algum, então começou a dar uma passada de pano. Espero aí que o Pedrinho ainda possa trazer aí alguma coisa de relevante sobre essa venda do Vasco, né, sobre tudo que envolveu, né, essa venda do Vasco. Vamos ver aí cenas do próximo capítulo, mas uma denúncia aí importante, espero que seja aí investigada, né, e caso houvesse mesmo, né, esse desvio de 220 mil reais dos cofres do Vasco, que os responsáveis possam pagar criminal e civicamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, rapaziada? Esse aí é um vídeo aí rapidinho que eu quis trazer aí para poder estar movimentando pelo menos essa terça-feira. A gente sabe que tá fraco de negociação, a torcida tá ávida de notícias. Achei relevante essas notícias. Deixo aqui o seu comentário a respeito da sua opinião. Já dei a minha aqui, achei que foi tudo nebuloso nessa questão aqui do desvio. Não tô muito convicto que o Thiago Mendes seria aí a contratação inicial para o Vasco da Gama, e estou feliz com a permanência do Felipe Coutinho, que quem sabe essa semana já não acerte logo a renovação, a permanência no Vasco da Gama, e a gente possa estar vendo o Coutinho já nesse jogo amistoso de sábado contra o Montevideo Wanderers. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o canal se inscrevendo para a gente poder crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, tamo junto, fui!